Enfim, tá? E aí o que que acontece é que é o seguinte. Apresenta uma pessoa que é da nação Rizuru, tá? E aí ela vai visitar a ilha, ela fala que a Mikasa pode ter vindo de lá, por causa que ela é dos Ackerman, os Ackerman podem ter vindo de lá, e essa nação, ela tinha uma relação com o rei Fritz e tudo mais, enfim, tá? E aí mostra que essa nação, eles querem ver, eles querem apoiar a ilha, porque eles querem ver o estrondo de perto. O que que é o estrondo? É a habilidade do Titã Primordial de controlar os titãs que estão escondidos na muralha e fazer uma destruição fodástica, tá ligado? Porque tem muito titã escondido na muralha, tá? Então, enfim, tá? Mostra. Aí a gente. A nação de Rizuru começa a ficar amiga da Ilha Parades e tudo mais, tá? Então, o que, que mostra nesse momento é que a Ilha Parades está formando aliados para se defender de uma possível guerra contra a Marley, tá? Aí mostra uns flashbacks legais que. Dois flashbacks interessantes que é. Primeiro, um flashback de que o Eren mostra os sentimentos aos amigos dele ali, dizendo que ele não quer que ninguém arde o titã dele, porque ele quer que eles vivam bastante, tá? Então, tipo assim, eles ficam discutindo, eu vou herdar o titã do Eren, eu vou herdar o titã do Eren. Ele fala, não, cara, eu não quero que ninguém arde o meu titã, porque vocês têm que, pô, eu quero que vocês vivam muito, tá ligado? Eu não quero que vocês tenham que passar por isso, né? E outra coisa legal que mostra é a Range, que ela tem um plano para se infiltrar em Marley, para tentar descobrir informações sobre eles, para tentar optar e criar um plano mais pacífico. Porque ela, desde o começo ela mostra que ela não quer fazer o estrondo. Ela não quer, tipo, usar dessa força para atacar os outros países, tá ligado? Então, ela, desde o começo. Aí, cara, a Range, ela sempre é a personagem mais sensata dessa porra desse anime, tá? Então, ela tem um plano ali, mas meio que. Elas vão tentar, tá ligado? Mas, enfim. Aí o que acontece, tá? O Eren, ele atualmente fica preso. Depois que ele volta, depois que eles resgatam o Eren lá, eles prendem ele pra ele não causar mais problemas. Porque teoricamente ele foi pra Marley sozinho, atacou Marley sozinho e não tava aí, nem aí se, se ia fuder a ilha ou não, tá ligado? Então eles viram que o Eren tá meio descontrolado. E eles pegam e prendem o Eren e falam: seu filho da puta, tu vai ficar preso aqui porque tu tá fazendo merda, tá ligado? E aí as pessoas começam. Essa é uma parte legal, porque as pessoas começam a pressionar o exército pra soltar o Eren. Porque para as pessoas, pro povo, ele é um herói, tá ligado? Eles falam assim, pô, o cara foi lá no outro lado do mundo, atacou o país que atacou a gente. Ele é um herói, porque vocês estão prendendo ele, porra, tá ligado? Manda ele pra lá pra ele destruir esse país mesmo, que se foda. Os caras atacaram nós primeiro, né? 5 anos atrás, enfim. A gente tá vivendo nessa merda, essas muralhas há muito tempo por causa desses filha da puta, né? O Eren é nosso herói. E aí é legal que é o seguinte, os jornalistas eles ficam pressionando a Range pra Range passar mais informações pra eles sobre o Eren. Onde tá o Eren, porque que o Eren tá preso. E a Range diz que não vai falar nada, tipo, não vou dar informação nenhuma. E aí é legal, porque às vezes que o jornalista fala pra ele, bah, Range, mas lembra daquele combinado que a gente tinha de que vocês iam fazer de tudo pra que o povo tivesse acesso às informações? Porque quando eles quiseram fazer, quando eles deram aquele golpe de estado e revelaram que, né, a monarquia era uma farsa e tudo mais, eles justamente tiveram o apoio dos veículos de comunicação e falaram: a gente quer que o povo saiba a verdade, a gente quer que o povo tenha acesso às informações que todos tenham, né? E agora é justamente o contrário, agora ela justamente não quer fazer isso. Ela não quer que o povo tenha acesso às informações de verdade, porque ela teme como o povo pode reagir. E é legal esse contraponto, né? Porque ele diz, tá, agora vocês que estão controlando as informações, né? No passado vocês lutaram contra as pessoas que controlavam as informações, só que agora vocês estão fazendo a mesma coisa, né? E é bem legal, isso causa um conflito muito grande dentro da Range, né? Que ela lembra do carinha que ela torturou lá, que também falou isso pra ela, né? Não adiantava ela torturar e matar ele, porque outra pessoa ia assumir o lugar dele e fazer o mesmo papel que ele, né? Enfim, aí o que que acontece? Tem uma parte muito foda, que a Gabi e o Falco, eles estão presos lá na ilha, né? E eles conseguem fugir, a Gabi mata um cara à pedrada, e eles conseguem fugir e eles são encontrados por uma menina no meio de um bosque, tá? E essa menina que encontra eles é uma menina que foi salva pela Sasha, lá na outra temporada, que é uma menina que perdeu a mãe, que a mãe foi devorada na frente dela e tal, e a Sasha vem no final e salva ela. E essa menina leva os dois pra família deles, porque a Gabi e o Falco meio que estão infiltrados, pensam assim, ah, vamos seguir ela e vamos fingir que a gente é daqui, que a gente só tá perdido, né? E aí o que que acontece? Essa menina, ela leva eles pra jantar com eles, e eles acolhem o pessoal da família dele, que é a família da Sasha, eles acolhem o Falco e a Gabi lá como se fossem pessoas perdidas, né? E mostra que é uma família que
adota muitas crianças perdidas pra cuidar e tudo mais. E o Falco acha aquilo sensacional, tá ligado? Ele fala, nossa, olha só como eles são queridos, eles estão acolhendo a gente e tudo mais, né? E a Gabi super desconfiada sempre. Mas o que que acontece? Essa mina, ela sabe que eles são de Marley, mas ela meio que ela ouviu eles falando sobre isso, mas ela meio que não se importou, ela ajudou eles igual. E aí ela chama eles pra ter uma conversa. E ela pergunta: por que que a mãe dela teve que morrer daquela forma no passado? Já que vocês são da nação de Marley, por que que minha mãe teve que morrer daquele jeito, né? E aí a Gabi responde pra ela o seguinte, que é porque os antepassados dela fizeram coisas horríveis, né? As pessoas que vieram antes da tua mãe, os Eldianos, eles, nossa, fizeram coisas horríveis com as pessoas. E a mãe dela fala, porra, mas a minha mãe não fez nada, ela nem sabia dessa história, ela nasceu nessa muralha, ela nem sabe desse passado desses Eldianos. Por que que ela teve que ser punida por algo que ela nem fazia ideia que tinha acontecido? É justo isso, tá ligado? E aí o Falco conta sobre o plano, né? O Falco fala, na verdade, era um plano que a gente queria pegar o Titã Fundador, e aí nesse plano muita gente acabou morrendo e tua mãe ficou envolvida nisso sem nem saber de nada, né? E aí a mina agradece o Falco por ter contado, porque era isso que ela queria saber e tudo mais, né? Mas aqui já dá um conflito muito grande na Gabi dela entender isso, porque na cabeça da Gabi é muito plausível isso de tipo, os Eldianos estão pagando pelos erros do passado, né? Mas aí que nem a mina falou, tá, mas a minha mãe não viveu no passado. Minha mãe nem sabe desse passado, porque é justo que ela tenha que ser punida por causa de algo que ela nem fez, nem sabia ideia que tinha acontecido. Tá ligado? É bem foda essa parte assim. Mas enfim, o que que acontece, tá? Agora se forma uma facção. Esse é um bagulho foda, né? Forma-se uma facção dentro da ilha que é a facção Jäger, né? E aí eles acabam assassinando o Daily Zachary, que é o comandante geral. E eles dizem que a facção, eles seguem o Eren, né? O líder dessa facção é o Eren, segundo eles. E eles seguem o Eren custe o que custar. Então eles são liderados, essa facção, pelo Flock, tá? E eles usam o slogan entreguem seus corações, tá? No sentido de que eles ainda acreditam que a guerra contra o mundo é o caminho para a salvação do povo deles. Então, assim, eles usam o entreguem seus corações para dizer, ó, a gente tem que continuar lutando, a gente tem que atacar Marley porque a gente tem que se salvar, né? Então, é uma ideia muito louca, assim, tá? Porque daí tu começa a ver que, putz, isso tá ficando muito estranho, né? Mas, enfim. Aí o que que acontece? Uma cena legal que eu acho que vale a pena falar é que a Gabi e o Falco vão pro restaurante ah, com os pais da Sasha para um restaurante onde tem o Nicolo. Nicolo é um personagem que veio de Marley e que se apaixonou pela Sasha, tá? Enfim. E aí eles descobrem lá que foi a Gabi que matou a Sasha. E aí o Nicolo pega ela, pega uma faca e ele quer matar ela. Ele quer matar ela porque ela matou a Sasha, a namorada dele, enfim, a amada dele. Mas aí chega o pai da Sasha, que é o que estava cuidando dela, né? E ele fala: as crianças estão sempre sendo apresentadas a um mundo cruel, onde todos fazem coisas horríveis para sobreviver. Mas a responsabilidade de acabar com um ciclo de horrores é nossa, que somos adultos. Não devemos transferir não devemos transferir ela para pobres crianças, devemos ensiná-las. Então isso é uma parte legal, porque ele fala assim, o pai da Sasha poderia muito bem tinha motivos para matar a Gabi ali, ou para dizer, tá, Nicole, passa a faca para matar ela, não tem problema, essa filha da puta matou minha filha, né? Então ele diz assim, se a gente fazer isso, a gente vai só continuar esse ciclo de coisa ruim. Só que ela é uma criança. Ela é uma criança que foi submetida a matar as pessoas por causa que ela foi criada assim, né? Ele diz a responsabilidade de acabar com isso é nossa porque nós somos adultos. Então nós temos que ensinar para ela que é uma criança que ela não deve continuar esse ciclo. Então, tipo assim, é uma parte de sabedoria ali que é muito foda e que a gente tem que estar atento a essas partes, porque o autor não coloca essas partes aqui por nada, tá? Porque é um anime que tem uma carga muito pesada de emoções e de decisões de matar e morte, né? E tudo mais. Então ele coloca essas partes justamente pra gente refletir e a gente entender que, ó, ele tá dando essa mensagem de que existem caminhos que a gente pode tomar que não são os caminhos de morte, que não são os caminhos extremos, tá? Então ele põe essas partes justamente pra gente refletir sobre isso, mas tem gente que parece que exclui essas partes, que analisa o anime, ou olha o anime e exclui essa parte e foda-se, só quero ver gente se matando, tá ligado? Por isso que é uma obra muito complexa, tem que estar ligado em todas as cenas porque elas fazem sentido para a ideia do anime que ele tá passando, tá? Principalmente num anime tão perigoso como ele é. Enfim, tá? O que que acontece? O Flock aparece com um monte de gente e manda prender todo mundo. Prende a Range, prende todo mundo que ele pode, tá?
E aí, enfim, tá? O que revela é que foi servido um vinho para a polícia militar que tinha o fluido espinhal do Zeke nesse vinho, tá? Então todo mundo que tomou, a próxima vez que o Zeke gritar, as pessoas vão se transformar em titã, tá? Então isso é uma merda. E aí o que acontece nesse momento é que o Eren surge junto com a facção Jäger, ele fugiu, né? Ele para conversar com o Armin e a Mikasa. Ele disse que quer conversar com eles a sós. Eles sentam para conversar e ele diz assim, ó: eu tô agindo pela minha própria vontade, tá? Tudo que tá acontecendo é eu que tô decidindo. E ele fala que o Armin e a Mikasa estão sendo manipulados, tá? Ele disse que o Armin está sendo controlado pelas memórias do Bertholdt, né? Por causa do Titã. E que a Mikasa tem o instinto Ackerman de proteger o rei de Eldia. Então por isso que a Mikasa sempre ela protege o Eren a qualquer custo, porque isso é um instinto do clã dela, tá ligado? É uma coisa que ela não tem como lutar contra, tá? E aí ele fala uns bagulho, tipo assim, ele diz pra Mikasa que ele sempre odiou ela, porque a Mikasa, ela não passa de uma escrava, porque ela só faz o que o instinto dela manda, que é proteger as pessoas de Eldia, tá ligado? Então ele diz que tudo que ele mais odeia é pessoas sem liberdade, sem vontade, né? E aí o Armin parte pra cima deles, os dois têm uma briga de soco, o Eren quebra o Armin a pau, enfim, né? Mas isso é legal para pro contexto depois do que vai acontecer, né? O porquê do Eren tá fazendo isso, tá? E aí o Eren sai e a gente fica assim, putz, o Eren, nossa, o Eren tá insano, tá ligado? E aí é legal que o Levi, ele tá escoltando o Zeke numa floresta, né? Por causa que eles não podem fazer com que o Zeke entre em contato com o Eren, porque se o Zeke entrar em contato com o Eren, o Zeke vai poder ter o poder do Titã Fundador, né? Então o Levi tá lá protegendo o Zeke, só que aí eles têm um plano, já tinha um plano, o Zeke transforma todas as pessoas que estavam ali em titãs. Enfim, aí o Levi tem uma luta contra o Zeke, quebra o Zeke a pau, mesmo o Zeke tendo virado titã, enfim. E aí corta o Zeke todo e leva numa carroça, tá com ele. Enfim, tá? Aí o que acontece? O Flock começa a incentivar todas as pessoas dentro da ilha a se unirem à facção dele. O que acontece? O Flock vai lá e incentiva os novos cadetes a se unirem à facção dele, porque ele diz assim, ó, não adianta mais vocês treinarem pra lutar contra os titãs. Agora os inimigos são as pessoas. São os caras que estão do outro lado do mar, tá ligado? Então ele faz o seguinte, ele fala pra eles demonstrar o espírito deles, eles têm que espancar o instrutor deles, tá? E aí é bem chocante, assim, tipo, como essa visão agora ela parece perturbadora pra quem conhece os dois lados da história, né? Antigamente a gente olhava o anime e pensava assim, putz, é isso aí, vamos lutar contra os titãs, tá ligado? A humanidade tem que prevalecer. Só que agora que a gente sabe que não é bem assim que funciona, a gente fica meio assim, porra, mas isso é muito zoado, tá ligado? Tu formar as pessoas, enfim, né? É um contexto de guerra mesmo. Então, tipo, é bem chocante, assim, como essa visão muda. E aí tu fica pensando assim, olhando pra essa facção e tu pensa assim, cara, o que eles querem, tá ligado? Tipo, o pessoal da ilha já descobriu muita coisa, o pessoal da ilha tá avançando em negociações. E aí tem essa facção que tá controlando tudo por baixo dos panos, matando gente, porque eles querem implantar essa ideologia deles de que eles têm que lutar e matar todo mundo, tá ligado? Então, é um conflito de ideias muito grande, que acontece até dentro do exército, porque, por exemplo, a tropa de exploração não acredita nessa ideia, então, né, fica esse choque de ideias que acaba tornando uma guerra dentro da ilha, entre a própria ilha, tá ligado? Enfim, o Levi, ele trava o Zeke com uma lança de trovão, e aí dá um flashback da história do Zeke, porque o Zeke tá, tipo, que à beira da morte, tá? E a parte importante, que mostra que o Zeke, ele aprendeu com o ex-titã dele, que o titã fundador pode mudar características do corpo dos Eldianos. Então, assim, o titã fundador ele tem muitos poderes, ele é muito apelão, né? E só que o Zack teve uma ideia desde muito tempo atrás, que é o seguinte, cara, se o fundador pode mudar as características do corpo dos próprios Eldianos, então ele pode fazer com que os Eldianos não consigam mais se reproduzir. E aí ele mostra então a ideia dele, que é o plano da eutanásia. O plano dele é o quê? Tomar o poder do Titã Fundador para fazer com que as pessoas não possam mais se reproduzir. Então os Eldianos, eles não vão mais poder ter filhos Eldianos. Então assim, todos que são Eldianos hoje são Eldianos, mas assim que eles morrerem, eles não vão poder continuar, não vão poder procriar. Então assim, vai chegar um momento em que os Titãs vão desaparecer, porque não vai mais ter Eldiano para herdar o poder dos Titãs, né? Então esse sempre foi o plano do Zack, tá? Então isso que mostra nesse momento pra gente o plano que ele dizia que ele tinha e realmente tinha, né? Porque ele dizia há muito tempo que ele tinha um plano pra resolver as coisas e a gente ficava assim, tá, mas sai fora, cara, tu é de Marley, tá ligado?
O que tu vai resolver? E na verdade o Zack sempre teve um plano real que poderia funcionar, tá? E aí o que acontece é que a Helena, uma personagem, né, não vou explicar sobre a Helena, mas enfim. Helena conta para as pessoas da tropa de exploração, que são os principais, o Armin, a Range, coisa errada, que estão presos. Ela conta para essas pessoas. Ah, na verdade a gente não tá presa, né? A gente conseguiu fugir. Mas ela conta ali pra Mikasa, pro Armin, pro Cone, pro Jean, o plano da eutanásia, tá ligado? Ela diz assim: ó, a gente tá escoltando o Zack e vai fazer ele se encontrar com o Eren, porque a gente vai fazer esse plano da eutanásia, tá ligado? Então, esse é o plano que a gente tá querendo fazer. E o Armin acha um bom plano. O Armin fala, cara, muito foda esse plano, tá ligado? Eu não achei que existia uma solução tão boa pra esse problema. E aí, nesse momento acontece o quê? O ataque de Marley, né? A nação de Marley chega com um monte de nave pra atacar Parades pra pegar o Eren, tá? E aí acaba a temporada aqui, eu vou terminar o vídeo aqui também.